Passo a palavra ao Dr. Michel Bertoni Soares. Ministro Carlos Horbach, Denise Schlickmann, desembargador Nuevo Campos, Hélio Silveira, em nome de quem cumprimento aos advogados presentes, demais autoridades, público presente. Vou falar sobre limites de gastos e a relação dos limites de gastos com despesas como o pagamento de honorários de advocacia. Temos convivido, infelizmente, nos últimos anos, em certa medida, com limites de gastos, ou que podem ser artificiais, ou que podem, em alguma medida, prejudicar as campanhas eleitorais como um todo. A Lei 13.165 de 2015, quando dispôs sobre limites de gastos, fixou uma regra para um limite mínimo em municípios de R$10 mil para gastos de candidatos a vereador e R$100 mil para gastos de candidatos a prefeito. Essa regra mínima foi aplicada na maior parte dos municípios brasileiros. Como consequência disso, considerando a questão da judicialização da política e as tabelas de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, a resolução TSE 23470 estabeleceu que apenas gastos com consultoria advocatícia seriam gastos eleitorais. Por outro lado, gastos relacionados à atuação judicial de advogados em processos originados das eleições não seriam gastos eleitorais e não entrariam nos limites de gastos das campanhas eleitorais. A tentativa óbvia da Resolução 23470 de 2016 foi evitar que alguns candidatos pudessem extrapolar o limite de gastos exclusivamente com a contratação de honorários de advogados para atuação judicial, se houvesse uma judicialização muito grande de um determinado pleito, em uma determinada cidade. Isso demonstra a artificialidade dos limites de gastos fixados em 2016, porque foi preciso pensar numa solução para, de alguma maneira, fazer com que a questão fosse equacionada e os limites de gastos não fossem excedidos com despesas não relacionadas à atividade fim das campanhas eleitorais. Em 2018, repetiu-se a regra, de modo que a atuação judicial devia ser paga pelos candidatos, com recursos não da candidatura e da campanha, mas com recursos de pessoas físicas, ou pelos partidos políticos, com recursos das suas contas anuais. Novamente, foram estabelecidos limites de gastos baixos, e mais baixos ainda no pleito de 2018, o que acende o alarme para 2020, porque vai ter que ter uma nova lei a respeito dos limites de gastos para 2020. Por quê? Os candidatos a deputado estadual de São Paulo e de todo o Brasil, só para dar um exemplo, podiam gastar na campanha de 2018 menos de 1/3 do que puderam gastar os candidatos a vereador do município de São Paulo na eleição de 2016. Ou seja, uma disparidade muito grande e cada vez mais uma tendência à redução dos limites de gasto. Daí a importância de que seja pensada a nova lei que vai tratar de limite de gasto para 2020, uma preocupação do grupo de trabalho que consta do relatório preliminar, e a importância de que sejam traçados limites de gastos reais que não prejudiquem as campanhas eleitorais e que não prejudiquem a transparência dos gastos das campanhas eleitorais. E por outro lado, e já caminhando para encerrar, um ponto que me chama muito a atenção nessa diferenciação entre a atuação consultiva de advogados e a atuação judicial de advogados em favor das campanhas eleitorais, se refere às fontes de financiamento das campanhas de 2018. Pela primeira vez, desde 2002, que quando você tem dados confiáveis nas bases diversas do TSE, pela primeira vez em 2018, os recursos públicos foram preponderantes no processo eleitoral brasileiro. Cerca de 70% do que foi arrecadado por candidatos e partidos políticos proveio de recursos públicos. E do montante todo, mais de 60% veio do FEFEC. Detalhe, o FEFEC não poderia ser utilizado para pagamento de advogados pela atuação judicial nos termos da resolução expedida em 2018 para a eleição de 2018, porque isso decorria do próprio limite de gasto e de toda a questão que já vem, que é antecedente. Essa artificialidade dos limites de gastos e esse cenário prejudica a transparência, na medida em que a maior parte das contratações de advogado para atuação em favor de candidatos acaba se aperfeiçoando por contratos privados, conforme previstos na lei, de maneira lícita, obviamente, só que isso prejudica a transparência e o controle, a fiscalização pela Justiça Eleitoral. E aprofundando ainda a questão, para efetivamente fechar, há toda uma discussão hoje em dia acerca da possibilidade dos partidos políticos mesmos pagarem gastos de candidatos por ações originadas do processo eleitoral. Notem, eu não estou falando de o partido político custear o pagamento de honorários para a defesa do seu filiado numa ação de cobrança, numa ação de despejo,
uma ação de direito de família, estou falando para atuação em processo eleitoral, isso já deu problema, já deu questionamento. Desconsiderando, salvo melhor juízo, a questão da própria finalidade dos partidos políticos concernente à participação das eleições e obtenção da vitória nas urnas. Então, portanto, concluindo, me parece que devemos refletir seriamente a respeito dos limites de gastos, para que em 2020 sejam estabelecidos limites de gastos realistas, que não prejudiquem a realização das campanhas eleitorais, a renovação da política e a propaganda eleitoral como um todo. E, além disso, que seja admitido, dentro desses limites realistas, que a atuação de advogados seja paga pelos candidatos com qualquer tipo de recurso de campanha, ou pelos partidos políticos com recurso de campanha, ou ainda com recursos das suas contas anuais. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Michel.